Caso Ana Hickman. Entenda sobre violência doméstica, divórcio e alienação parental. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui para poder comentar sobre esse caso midiático de tanta repercussão e que a gente tem muito assunto e faz parte, né, da vida de muitas pessoas, da realidade de muitas pessoas. Opa, e deixa eu ver aqui. E eu convidei, tá, para me auxiliar duas advogadas incríveis, familiaristas, tá? E elas vão me auxiliar nessa tarefa aqui de trazer informações para vocês, tá? Uma é gaúcha, né, lá do sul, a outra é mineira, de Belo Horizonte, e aqui nós juntamos com uma paulista aqui do interior de São Paulo para a gente poder trazer a maior informação, enfim, o melhor conteúdo para poder esclarecer a dúvida de vocês através da análise do caso da Ana Hickman. Eu vou ver aqui se as meninas já mandaram a solicitação para a gente poder... Meninas, eu consegui? Manda para mim de novo, por favor. Enquanto isso, você que está me assistindo, comenta de onde você é, para a gente poder conversar certinho. Acho que a Caterine entrou. Boa Entrei. noite, Boa noite. Caterine, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo? Caterine, Oi. tá tudo certo aí? O som, tudo certinho? Tá me ouvindo bem? Te ouvindo, você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo bem. Eu tô esperando a Ivy entrar. Ivy, por favor, manda convite de novo, porque eu não tô achando aqui. Solicitou? Cancela e manda de novo, fazendo favor. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui a doutora Caterine. A doutora Caterine, ela é de Belo Horizonte, Minas. Ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, uma profissional excelente, excepcional. E ela tá aqui para me auxiliar nessa tarefa, porque é um assunto, não é, Caterine, que, assim, que envolve muitas vertentes, né? Tem a questão do divórcio, da violência doméstica, né? Da alienação parental, que envolve a questão da guarda. Então, por ser muitos assuntos, foi bom assim a gente poder compartilhar. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você vai falar daqui a pouco, enquanto a gente espera a Ivy aqui entrar. Exatamente. Esse caso da Ana Hickman, ele é um caso que envolveu diversas situações diferentes. E aí é bom para a gente abordar com vocês, porque a gente vai poder passear por várias partes do direito ali que tem implicação no dia a dia. Como, por exemplo, as questões de violência doméstica, o que começou com o caso da Ana, que no caso dela a gente tem violência física, psicológica, violência patrimonial, aí entra. Depois a gente vai abordar um pouquinho sobre o divórcio, sobre as denúncias que estão sendo feitas de alienação parental. Tudo isso a gente vai ter aqui hoje na live. Boa noite, Ivy, seja bem-vinda. Boa noite, meninas. Boa noite a Catherine, boa noite a Daiane. Tudo bem, meninas? Olha, a gente que agora deu certo. A gente está aqui te esperando ansiosa para participar aqui dessa live. Eu acabei comentando aqui com o pessoal que é um assunto assim midiático que envolve várias questões que fazem parte da realidade, né, de muitas pessoas. Só que, claro, por ela ser uma pessoa famosa, a repercussão é muito maior e gerou muita notícia em cima disso, e algumas são até sensacionalistas e não trazem a verdade que deveria trazer sobre o caso, não é mesmo? Exato. É muita informação desencontrada. A verdade é que acaba, por causa da mídia mesmo, né? Acaba que as pessoas acreditam em algumas coisas que não são totalmente verdade. Ali, quando a gente tratar da alienação parental, fazer isso aqui, que na verdade, foi um pedido dele, sim, mas temos que analisar o caso concreto. E a gente não tem muita informação em relação a isso, mas o que a gente pode adiantar é que é mais mídia mesmo, né? A questão é que muito pouco pode se informar que está correto o pedido, não, né? Não, é bem complicado então, tratar um menor dessa forma, né? Sim, eu vou abrir um parênteses aqui, aliás, uma introdução para a gente poder iniciar os esclarecimentos, só para poder dar uma refrescada na memória de quem está assistindo a gente, tá?
Lembrando que nós não tivemos acesso a nenhum processo relativo a ela, porque como se trata de questões íntimas, elas correm em segredo de justiça, então a gente não tem acesso. A gente apenas embasou com base naquilo que foi transmitido pelos veículos de comunicação, né? Na televisão, na internet, e é com base nisso que a gente vai trazer alguns esclarecimentos que vai auxiliar você, né, vocês aqui que estão nos assistindo no dia a dia, inclusive transmitir essa informação a outras pessoas, tá? Então eu vou fazer aqui uma breve introdução para a gente iniciar. O que aconteceu aqui no caso da Ana Hickman? Ela fez um boletim de ocorrência, né? Porque ela alegou a princípio ter sido agredida pelo marido, certo? Com agressão física, né? E aí, em seguida, ela deu uma entrevista que repercutiu muito, tanto na TV quanto nas redes sociais, que foi no Domingo Espetacular, na Rede Record, né? Onde que ela afirmou que além da agressão que ela sofreu, que ela também vivia um relacionamento tóxico devido às agressões verbais, né? Que ele ofendia, que depois eu vou passar isso para a doutora Caterina explicar melhor. E aí, depois que ela fez o pedido de medida protetiva, que é o quê? Para se resguardar, né? Proteger a integridade dela para ele se afastar, que depois a doutora Caterina também vai nos explicar. E foi feito, inclusive, nesse momento, o pedido de divórcio junto à vara especializada, né, de violência doméstica, certo? Outra coisa, eles têm um filho, né, de 10 anos, ela chama ele de Alexandrinho, né, que é o Alexandre Júnior, muito provavelmente. O Alexandre, nesse tempo, ele pediu a revogação da medida protetiva e ele iniciou um processo de alienação parental, onde que saiu na mídia que ele teria pedido, inclusive, a prisão da Ana Hickman. Então, com base nessas aqui informações, nós vamos esclarecer o que é verdade, o que não é e como que funciona para poder auxiliar, transmitindo a verdade para quem está nos assistindo e, inclusive, para poder trazer informação para todo mundo também, para parar de espalhar essa questão do é isso ou é aquilo, para a gente poder conversar certinho. Então, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Caterine, para ela iniciar, para a gente conversar sobre essas questões da Ana Hickman que envolve a violência doméstica. Exatamente. Um parêntese aqui que eu faço logo de início é no sentido de que esses casos que ganham uma repercussão midiática muito grande, ambos os lados vão tentar usar a mídia a seu favor. Então, por isso que sai esse tanto de notícia distorcida, advogado de ambos os lados propondo coisas que eles sabem que na lei não está certa, mas aí você vai e divulga num site igual o Google Gloss, na Choquei da vida, e isso gera clique, gera entretenimento. Então, assim, você que lê essas notícias tem que tomar muito cuidado e procurar saber se é aquilo mesmo. Porque senão você tem um conhecimento distorcido ali da realidade e depois vai tentar aplicar no seu caso e não vai acontecer. Isso aconteceu com as questões da violência, com o pedido do divórcio pela Maria da Penha, agora com a alienação parental. E a gente vai apontar para vocês o que é certo e o que não é em cada um desses pontos. Como a Dayana falou, a gente não tem acesso ao processo porque isso corre em segredo de justiça. Então, aqui não é uma análise do caso Ana Hickman. A gente está aproveitando o caso dela, com o que a gente tem conhecimento, para discutir situações que podem estar acontecendo com você, com uma amiga, um familiar, e aí você vai conseguir ajudar. Sobre os pontos da violência. A violência doméstica contra a mulher, infelizmente, é uma realidade do Brasil. Uma pesquisa feita do Senado ano passado revelou que 3 a cada 10 mulheres já sofreram violência doméstica. E aí você vê, é um dado muito revoltante, porque onde que a mulher deveria se sentir mais segura, que é na família, que é dentro de casa, é onde às vezes ela sofre a maior tipo de violência. E mais da metade dos casos de violência registrada são ou pelo companheiro ou pelo marido. E daí a gente vê, quando sai na mídia um caso igual esse da Ana Hickman, a gente pensa assim, nossa, ela é uma mulher bonita, esclarecida, bem-sucedida, tinha dinheiro para se manter, para sair dessa relação e ficou tantos anos nesse tipo de relação e veio a público falar. E isso ajuda muito, porque as mulheres se reconhecem nessa atitude dela.
Nós temos 5 tipos de violências descritas na Maria da Penha. E 3 desses tipos foram identificados ali no caso da Ana, e não significa que ela não possa ter sofrido os outros, é apenas o que veio à tona ali. A história dela começou, como a doutora Daiane bem disse, com a questão da violência doméstica, que numa discussão entre eles ali, que depois foi revelado que era até uma discussão patrimonial, o Alexandre tentou pegar o celular dela, bateu a porta na mão dela, deu uma cabeçada nela. Esse tipo de violência é a violência física. E é uma violência que a pessoa identifica mais rápido do que os outros tipos. Porque tá ali. Seu marido te deu um tapa, seu marido te bateu. É muito comum, infelizmente, que arremesse o objeto nas mulheres. Tem mulher que chega a ficar incapacitada para o trabalho pelos tipos de violência que ela sofre em casa. A Ana mesmo, por exemplo, depois desse episódio, os internautas começaram a buscar fotos dela em que ela parecia machucada e falava: ah, eu caí no box do banheiro, ah, eu tropecei e bati no corrimão da escada. Indícios de que essa violência doméstica, infelizmente, já era suportada por ela há mais tempo. Depois, como a Daiane bem disse, ela deu uma entrevista e ali ela relatou situações que se enquadram na violência psicológica. Ela falava, por exemplo, que o Alexandre controlava a agenda dela, que ele definia os dias que ela ia fazer academia, até os exercícios que ela ia fazer, e usava frases num tom de que se você está ficando velha, você tem que fazer uma plástica, ninguém vai querer uma mulher gorda. Olha isso, gente. Isso é um tipo de violência, assim, que acaba com a pessoa porque deixa ela tão subjugada que ela não consegue nem sair dessa relação. É uma violência que afeta o desenvolvimento psíquico da mulher. Eu não estou aqui falando assim, que você teve uma briga ali entre o casal, teve uma discussão, ela levou o tom de voz, falou coisa que não devia. Não é isso. A violência psicológica é aquela conduta reiterada e que o outro faz com a intenção de denegrir mesmo, de machucar a pessoa. E esse é o tipo de violência que na pesquisa foi identificado como que as mulheres mais sofrem é esse tipo. Muitas de nós, a maioria, digamos, já sofremos algum tipo desse de violência, alguma violência psicológica dentro da família, dentro do emprego, por exemplo, e é uma coisa que a gente não identifica se a gente não estiver atenta para os sinais. No caso da Ana também, teve a questão da violência patrimonial. A Ana era casada, se casou muito nova. Quando ela casou, ela precisou inclusive de autorização dos pais para realizar esse casamento, porque ela era menor de idade, não poderia casar. Então ela desenvolveu uma dependência, uma confiança até no marido, que é normal disso acontecer. Então ele tinha, por exemplo, uma procuração em nome dela e ele movimentava tudo e ela não tinha conhecimento. Depois, quando ela pediu o divórcio e decidiu investigar mais, descobriu-se, inclusive tem um inquérito policial aberto, que ele chegava a falsificar as assinaturas dele. Isso é uma violência patrimonial muito grave. Outra famosa que sofreu violência patrimonial recente foi a Larissa Manoela. Não sei se vocês inteiraram desse caso. Que os pais controlavam todo o patrimônio dela e ela recebia ali uma mesada minúscula por mês e tinha que pedir dinheiro para tudo. E o dinheiro era dela. Quem trabalhou desde criança era dela. Esses tipos de casos são muito difíceis de identificar porque a gente não tem essa noção de que se, por exemplo, você é casado ali na comunhão parcial, na teoria deveria ser tudo meio a meio, as duas pessoas terem acesso do dinheiro da mesma forma, independente se é só um que trabalha ou e o outro não. Mas não é isso que acontece. Tem vezes a Suzana Werner, por exemplo, veio a público também falar que sofria violência patrimonial, porque ela tinha acesso a uma quantidade restrita de dinheiro e não sabia, por exemplo, quantos imóveis o marido tinha, quanto que ele ganhava. Isso é um tipo de violência mascarada e que a gente não enxerga. Tanto que a violência patrimonial, ela é uma das que quem respondeu a pesquisa identificou menos, porque não sabe. Tipos de violência patrimonial acontece muito com mulheres de baixa renda, principalmente pelo fato de serem menos esclarecidas mesmo, porque não têm o conhecimento de que estão sofrendo aquilo. Há casos, por exemplo, que o marido queima a identidade, a carteira de trabalho, para impedir que a mulher consiga até sair e conseguir um emprego, que ela seja totalmente dependente dele. Há aqueles casos quando
ao divórcio e o marido está pagando a pensão para as crianças ou até pensão para a esposa, em alguns casos específicos, e ele para de pagar numa forma de provocar, numa forma de violentar a mulher mesmo. Então, são os tipos de violências que a gente tem que começar a enxergar e ver. E isso aqui é a realidade? Isso aqui está certo ou está errado? Não deveria ser assim entre uma relação saudável entre os dois. E nós temos outros dois tipos de violência, que a Ana não citou, mas que a gente não pode falar também que não acontecia. Uma delas é a violência sexual, que é uma violência difícil para a mulher admitir. Então, assim, não é fácil ela chegar e falar, eu fui violentada pelo meu marido. Principalmente porque até pouco tempo atrás, até poucos anos, infelizmente, a mulher ela era considerada uma propriedade do homem. Ela saía de ser propriedade do pai e virava propriedade do esposo. E o homem, ele tinha poder, inclusive, sobre a vida da mulher. Quem dirá sobre o corpo? Então, se uma mulher se recusasse a ter uma relação sexual com o marido, ele podia forçar, porque ele estava no direito dele. E se você conversar com homens mais antigos, eles ainda entendem isso, ainda acreditam nisso. Só que isso tem um nome, é estupro marital. Se a pessoa não quer, ela não é obrigada. Não é porque ela está casada que ela tem um dever conjugal. Isso não existe. Outro tipo de violência sexual, por exemplo, é obrigar a mulher a abortar, proibir que a mulher use métodos anticoncepcionais. Não é só simplesmente o ato sexual em si, forçar o ato, mas tudo que está em torno ali da vida da liberdade sexual é uma violência contra a mulher. E esse é um tipo, igual eu falei, difícil de admitir. Tanto é que ele ficou em último lugar na pesquisa. Apenas 30% das mulheres falaram que já sofreram, porque é um tabu ainda entre a gente. Então não se admite fácil. E também por se falar pouco, ainda fica na cabeça das pessoas essa questão da obrigação conjugal, do dever conjugal, sendo que isso não existe mais. O último tipo que a gente tem descrito na lei da Maria da Penha é a violência moral. A violência moral, ela se assemelha à violência psicológica, só que a psicológica ela é mais interna, no sentido de agredir a saúde psicológica da mulher e colocar ela numa posição de subjugada mesmo. A violência moral, não, ela reflete já no exterior, no que o outro enxerga da mulher. É o marido, por exemplo, a mulher está quieta lá dentro de casa e ele está... Essa mulher é safada, essa mulher está me traindo, não trabalha, está denegrindo a honra dela com pessoas externas, está caluniando essa pessoa, está difamando. Então, esse tipo de situação, marido que fala, por exemplo, está roubando o meu dinheiro, sendo que na comunhão parcial, por exemplo, o dinheiro é dos dois. Isso tudo você está difamando externamente. E aí é um tipo de violência moral. A Maria da Penha descreve esses 5 tipos de violência, mas existem outros, e existem talvez violências que você sofra, que você não consiga classificar ali em nenhuma dessas, e talvez você pense assim, então eu não posso buscar ajuda. Pode sim, você deve buscar ajuda, seja na delegacia da mulher, seja no Disque Denúncias, conversando com um advogado que vai te auxiliar. Se você identificar uma situação dessa que você está passando, converse, peça ajuda. Você viu a pesquisa que eu falei? 3 a cada 10 mulheres sofrem violência. Você não está sozinho. E dessas pessoas que sofreram violência, 89% delas falaram que foi violência psicológica. Então, assim, se o seu alarme está falando, não tem alguma coisa de errado nessa situação, acredita no seu intuito. Confia, busca saber se é aquilo ali mesmo. Não espera chegar igual foi o caso da Ana. A Ana, graças a Deus, ela conseguiu se trancar lá dentro da cozinha dela e ligar para a polícia. Mas do jeito que ela relatou ali, de tão louco que estava o Alexandre naquela situação, a gente não sabe nem o que aconteceria se ele conseguisse entrar. Então, não arrisque, não normalize esse tipo de situação. Não tente justificar o que o outro está fazendo. Ah, o outro estava nervoso. Ah, esse é o jeito dele. Não, não é, gente. Violência é coisa séria. E ninguém merece viver nessa situação. Então, assim, não espere. Busque ajuda. Você tem a Lei Maria da Penha, que vai trazer diversas formas de ajudar ali, de prevenir.
por exemplo, a Ana, ela não pediu uma medida protetiva ali logo de cara, porque a Ana tem dinheiro, gente, para pagar uma segurança. Então, o Alexandre não iria mais chegar perto dela. Agora, nós, pessoas comuns, a gente pode pedir uma medida protetiva, uma restrição, que a pessoa não vai poder chegar perto da gente durante até certos metros de distância. Você pode pedir para suspender, pelo menos naquele momento inicial ali, o regime de convivência com as crianças, se o marido oferecer algum tipo de risco para as crianças também, ou se o risco for só para você, que essas visitas sejam supervisionadas por alguém, para que ele não fique sozinho com as crianças e tente fazer alguma coisa para te atingir, que aí cai até mesmo na questão da alienação parental, que a Ivy vai falar lá na frente. Então, assim, a lei, ela tem brechas? Tem. Infelizmente, não são todas as mulheres que conseguem ser protegidas pela Maria da Penha. O sistema muitas das vezes não funciona, mas não é por isso que a gente vai parar de lutar e tentar de todas as formas usar das medidas protetivas que tem ali. Porque se está ali, é para a gente usar mesmo. Então, sobre a violência, Dayana, nesse primeiro momento, era isso que eu queria falar. Devolvo a palavra para você. Bom, eu deixei aqui anotadinho porque são direitos que não dá para decorar assim, mas para poder fazer complementar o que a Caterine disse, para pessoas, né, para as mulheres que sofrem violência doméstica, existem proteções, né, específicas que a lei traz. E entre elas, que mesmo que a casa seja do agressor, somente do marido, você não tá nada no seu nome, você está morando na casa dele, ele deve sair da sua casa. Então a casa fica para você e ele não pode exigir que você saia. Outra coisa, ele não pode exigir também o pagamento de aluguel por você estar morando lá, tá? Outra coisa, medida protetiva, ela tem prazo? Não tem prazo. Então, são coisas assim legais. Outra coisa, se sofreu algum tipo de agressão física que causou algum dano estético, tem direito à indenização, tá? A mulher, ela tem prioridade também, quando ela sofre a violência doméstica, ela tem prioridade em fazer a matrícula da criança em determinada escola. Por exemplo, ela foi vítima de violência em uma cidade e ela quer mudar para outra, e como que faz? Então, ela tem essa prioridade devido à situação dela. Então, essa é uma outra proteção que a Lei Maria da Penha nos traz. E uma novidade, né, que é do ano passado, que é a questão do auxílio aluguel, né, pelo prazo de 6 meses, para aqueles casos de vulnerabilidade, da mulher realmente não ter condições, não ter uma rede de apoio, não ter amparo. Então, ela consegue, pela lei, né, também, esse auxílio aluguel. Essas são algumas considerações aqui que eu anotei para poder complementar o que a Caterine nos trouxe, tá? Ô, Dayana, pode falar. tem a questão da guarda também, né? Ah, sim. Que é novidade também, porque hoje em dia, a guarda, quando você se divorcia e tem filhos menores, a regra é que a guarda seja guarda compartilhada. Não significa que a criança vai morar nas duas casas ao mesmo tempo. A guarda compartilhada é no sentido que ambos os pais vão continuar exercendo o poder familiar sobre aquela criança e vão decidir a vida dela de maneira conjunta. Quando há um caso de violência doméstica com risco, essa guarda ela não vai ser mais obrigatoriamente compartilhada. Ela vai passar para a guarda unilateral e aí depois, se parar de oferecer o risco, é que se vai pensar novamente de uma guarda compartilhada. Então, ela não vai ser impositiva mais, igual é nos outros casos. Esse também é uma maneira de tentar se proteger a mulher nessas relações. Porque se está sofrendo violência, não tem como você forçar que essa mãe conviva com esse agressor simplesmente por causa das crianças. E também há o risco para as crianças, né, Daya? Porque, assim, é incoerente, porque se a pessoa ela faz mal, né, para a mãe, muito provavelmente já faz mal para o filho, porque só do filho presenciar toda aquela situação, vivenciar, né, estar ali naquele convívio, naquele ambiente que não é saudável, ele já está sofrendo. Então, assim, chegava a ser incoerente essa questão da guarda ser compartilhada,
numa situação tão extrema como essa, porque querendo ou não vai afetar no desenvolvimento, né, no crescimento dessa criança, que vai causar vários traumas, né, pode causar. Então, eu acho assim que representou um avanço, já passou da hora, e a gente torce para que cada vez mais tenha esse progresso e aumente, né, a proteção dentro do que dá para fazer, igual a Caterine falou. Existem falhas, mas existem proteções aqui que a mulher ela pode recorrer e ela, acredite, ela não está sozinha. Então, acredito que é nesse sentido que as leis estão caminhando, né, e a gente pretende progredir nesse sentido. Falando agora sobre a questão do divórcio, que muito se falou também com relação ao caso da Ana Hickman, que ela pediu divórcio justamente no momento em que ela pediu medida protetiva, que foi o quê? Junto à vara, né, do juizado de violência doméstica. E o que acontece? Isso aí também é uma proteção da Lei Maria da Penha. A mulher ela pode pedir esse divórcio, ter esse divórcio mais facilitado, mas tem exceções, e isso está na lei, inclusive, que é o que trouxe aquela certa, assim, aquele certo questionamento no caso dela, do porquê que não deu certo com ela. Para poder pedir esse divórcio com base na Maria da Penha, tem que ser discutido somente a questão do divórcio. E a Lei Maria da Penha nos traz que quando há discussão relativa à partilha de bens, que no caso da Ana Hickman tem muitas questões, né? Porque é a partilha de bens, é a fraude, então tem várias questões ali, e isso então fez com que não fosse aceito esse divórcio perante a vara, né, especializada em violência doméstica, mas que ele fosse remetido e aceito na vara de família. E somado a isso, eu acho muito interessante ter essa tentativa da lei de facilitar o divórcio, só que ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, pode até trazer um certo prejuízo, porque o juiz que ele vai decidir essa questão do divórcio perante a vara de violência doméstica, ele não é especialista em direito de família. Então, no caso dela, tem a questão da pensão do filho, a questão da guarda, a questão do regime de convivência, que a gente tem o hábito de dizer que é a visita, né? Enfim, então, essas questões, se a gente for parar para pensar e deixar na mão de um juiz que ele não é tão entendido, que não faz parte do cotidiano dele ali, de trabalhar, deixar essas questões nas mãos dele, pode trazer mais prejuízos e riscos. Então, a recomendação, que é o que eu sempre digo, existe sim essa proteção, só que o ideal é você fazer isso, trazer essas discussões sobre essas questões, além do divórcio em si, para a vara de família, porque lá na vara de família existe um entendimento aprofundado sobre o assunto, que logo vai trazer o quê? Uma maior justiça, né? Uma melhor aplicação, uma melhor decisão para o caso. Outra coisa relativa ao divórcio que é interessante também falar para as pessoas. Muitos dizem assim, mas ele não quer assinar, ele não aceita. Como que faz? O divórcio, gente, eu costumo sempre dizer assim, um ditado. O que um não quer, dois não fazem. Não existe casamento somente com a vontade de um. Não existe. Então, você pode sim ingressar com um pedido de divórcio, que a gente chama de divórcio litigioso, fazer esse pedido, e o que vai acontecer? Ele vai ser citado a manifestar nesse processo, e mesmo que ele fale assim, não, eu não quero divorciar, não interessa, porque só basta uma parte não querer, e a partir do momento que essa parte não quer, o juiz vai lá e decreta. Eu preciso explicar os motivos do porquê da separação? Não. Do porquê você quer o divórcio? Né? Não. Antigamente, sim, há muitos anos atrás, você tinha que justificar. Hoje não tem isso. Então, essas são algumas questões sobre o divórcio. Outra coisa, eu posso trazer para dentro do divórcio todas essas questões que eu disse sobre os filhos, tudo em uma ação só. Você pode também, se quiser, discutir somente o divórcio no momento e deixar para discutir as outras questões
como pensão alimentícia, né? A questão da guarda, do regime de convivência, num outro momento. Inclusive a questão da partilha de bens. Só que a questão da partilha de bens também, apesar de ter essa possibilidade, já é uma... Eu não sei se vocês têm o mesmo entendimento que eu acho assim, é muito boa a questão, eu não quero resolver... Principalmente acontece que tem muito imóvel irregular, sabe? Aqueles casais que não têm os imóveis certinhos, né? Não, vamos deixar para resolver isso depois, nós vamos gastar muito, não quero resolver isso agora, não. Vamos só divorciar e depois a gente faz a partilha. Para poder fazer essa partilha de bens, nessa divisão dos bens, depois do divórcio, tem um prazo. E esse prazo pode parecer até grande, mas não é. É de 10 anos, mas é contado da data da finalização do divórcio? Não. É contado da data lá de trás, do momento em que o casal falou assim, olha, não dá mais. E o que pode acontecer nesse caminho? A gente não sabe qual deles ficou administrando, se ele administrou bem esse patrimônio, se ele deteriorou esse patrimônio, né? Se ele acabou gastando todo aquele dinheiro. Outra coisa, se você deixou amanhã para amanhã, porque é o costume de muito brasileiro, faz parte, amanhã eu vejo, e nisso foram-se 10 anos, passou tudo, a integralidade desse patrimônio passou para quem? Para o outro, que está lá exercendo, né, o direito dele de posse. Por exemplo, o casal tinha uma casa, metade dessa casa era de um, metade do outro. Um permaneceu lá, o marido permaneceu lá e a esposa falou assim, eu não quero isso, depois eu vou discutir. E foi-se 10 anos. Depois ela volta, mas eu quero agora a minha parte. Não tem mais parte, porque ele já adquiriu essa parte dela, essa metade, vamos dizer assim, da casa, só pelo fato dele ter usufruído, sem a manifestação dela contra isso, que é o que a gente chama de uso capião. Então ele se tornou, acabou que perdeu o direito, né? Então aí é uma outra coisa, é uma outra questão que eu sempre digo, dá para fazer o divórcio sem ter que dividir os bens, sem ter que fazer a partilha? Dá, mas existe um risco. Então eu costumo aqui nos meus casos sempre aconselhar fazer tudo de uma vez, porque como diz, né, o direito não socorre quem dorme, então a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, porque a gente tem que deixar muito bem esclarecido isso, né, para o cliente. Por quê? Porque tudo tem riscos, mas existe essa possibilidade. Outras coisas que o divórcio traz também. A mulher que acrescentou o nome do esposo, se ela quer permanecer com o sobrenome dele, na verdade, se ela quer permanecer com o sobrenome dele, ela pode permanecer, porque o nome é dela. Então ele não pode falar simplesmente, olha, não quero que você use mais o meu sobrenome. Isso não existe. Então, assim, pela lei, ela pode continuar utilizando, não tem problema nenhum. Outra questão sobre o divórcio, o direito da mulher. No caso da Ana Hickman, ela não precisa, a princípio, porque ela é uma mulher rica, como a Caterine falou, uma outra realidade nesse sentido. Mas se é uma mulher que depende do marido, o marido trabalha, o marido está lá, ele trabalha e ela ficou cuidando da casa e agora simplesmente o casamento terminou. O que ela vai fazer da vida? Ela pode exigir, sim, uma pensão dele. Então, não tem só a pensão para o filho, porque para o filho é uma obrigação, em tese, até os 18, se estuda, né, até os 24. Então, enquanto o filho precisar, ele vai receber a pensão alimentícia. Agora, a mulher vai ter que comprovar essa dependência econômica. Então, se a mulher dependia economicamente desse marido, ela tem esse direito. Acredito, assim, que essas são as questões que eu trouxe assim, de uma forma mais resumida sobre o divórcio. E eu queria dizer se vocês querem acrescentar alguma coisa relativa a esse assunto para a gente poder passar para o outro.
Não, é só assim, a questão da partilha. A partilha tem que ficar igualitária, né? Tem que cuidar na questão da partilha também. Aí um cônjuge fica mais que o outro, tem que ver a questão dos impostos também. Isso é uma coisa que tem que ser pontuado. Ah, e às vezes é imposto de transmissão, é o ITCMD, às vezes é o ITBI. Tem que muito cuidar. A partilha é uma coisa delicada. Quando se dedica a isso no próprio divórcio, as partes precisam estar em comum acordo e quem ficar a posse do bem, o outro vai pagar o percentual que faz ao cônjuge que não ficou. Isso tem que ser igualitário. Os dois têm o mesmo direito. Se foi, depende do regime, ó, lógico, mas assim, ó, no geral, os dois construíram, independente, estavam juntos e compraram. Não importa de quem foi o dinheiro. Não importa de quem foi o dinheiro. Os dois estavam juntos naquilo ali e o regime é a comunhão parcial, que é o caso da Ana Hickman, tudo é deles, né? Ali o que acontece? É dividido na íntegra, tudo é dos dois. O que ficar com a casa vai receber o percentual, aquele valor de outra forma, ou em outro bem, ou mesmo em dinheiro. Isso é importante. É igualitário. E tem que ser, porque senão vai ter essa incidência de imposto. Vão pagar imposto em cima disso. Ou é municipal ou é estadual, mas vai ter incidência de imposto. E é por isso assim que é bom reforçar isso aí. Desculpa, Caterina. É bom reforçar para a gente estar sempre atento, porque às vezes parece que é muito redundante o que eu falo. Tem que procurar um advogado especialista em direito de família, porque ele já está habituado a essas questões e vai trazer um melhor amparo, um respaldo para todas essas questões. Para não causar prejuízo para a parte, né? É muito abrangente, porque, igual como ele falou, a comunhão parcial, esse é um dos regimes de bens. Lógico que cada caso é um caso, precisa ser analisado e é preciso ter cautela. Então, assim, o que vale para um não vale para o outro. Cada caso é um caso, então por isso precisa ser feita uma análise aprofundada de documentos, enfim, a depender do caso, ouvir, né, testemunhas, reunir tudo isso para a gente poder examinar melhor o caso e trazer a melhor solução para a pessoa que está envolvida nessa situação de divórcio. Então, assim, é muito sério e, às vezes, muitas pessoas não têm consciência disso, mas é muito sério. E agora eu vou passar para a Caterine para ela acrescentar alguma coisa. É só 2 pontos que eu anotei aqui. Essa questão do divórcio sem partilha. Além do prazo, de a gente ter o prazo de 10 anos, que a doutora Dayana falou, que se não partilhou nesse prazo, a outra pessoa ela te dá depois sua parte se ela quiser, porque por lei ela não é mais obrigatória. E tem um outro porém. Você divorciou, não partilhou o bem e constituiu uma união estável. A sua união estável está sendo regida pela separação obrigatória de bens. Então imagina você, mulher, que tem uma união estável não regulamentada nem nada, significa que vocês não escolheram o regime de bens, com um homem que já é divorciado, mas que você nem sabe que não fez a partilha de bens, na maioria dos casos, e você está tranquila ali achando que você está na comunhão parcial e tudo que está sendo adquirido vai ser considerado de vocês dois. Não, você está na separação obrigatória. Isso significa que os bens não vão ser de vocês? Não é isso. Só que você vai ter que provar o seu esforço comum. E na comunhão parcial, não. Então, tem que ficar atento a mais esse ponto. Se não fez a partilha, está na separação obrigatória de bens. E um segundo ponto é que é muito comum também, né, doutoras, que uma mulher que sofreu violência, e eu acho que é muito comum na violência psicológica, ela assim, não, eu quero sair logo, eu vou abrir mão de tudo para me poder ficar livre dessa situação, dessa relação. E você tem que pensar muito bem antes de fazer uma coisa dessa, porque você batalhou muito para aquilo, você ajudou a construir aqueles bens, mesmo que você estivesse apenas dentro de casa, que é um serviço invisível, um serviço assim, não reconhecido, mas que exige esforço demais. E aí, assim, num afã de separar logo, sem a orientação devida de um advogado, você quer abrir mão de tudo. Você tem que analisar direito, porque gente, tem casos que, assim, que realmente a sua vida está em risco, e aí a gente orienta. Não vai ficar brigando por causa do dinheiro, porque a sua vida vale mais.
Mas em muitos casos o que o homem faz é uma violência psicológica. E ele quer te desestruturar para ficar com tudo mesmo. Violência do tipo assim, se você não abrir mão da sua parte na casa, eu não vou pagar a pensão das crianças. Ele sabe que não é assim que funciona. Que a pensão ele vai ter que pagar de qualquer jeito, mas ele usa aquilo ali para te atingir, para que você saia e não saia com a partilha igualitária, igual a Ive falou, saia perdendo direitos, e aí daqui 5, 10 anos você provavelmente vai se arrepender muito. Então, não tome uma decisão precipitada também. Saia daquela situação que está te colocando em risco. Saia da casa ali. Ou ele saia da casa. Mas não saia assinando do nada, né, meninas? De uma vez, sem ler, sem saber, sem buscar informação e orientação. Porque é nessas situações que a pessoa se aproveita. E isso aqui, gente, não é papo para vender serviço de advogado, não. É a realidade, porque eu já cansei de ver isso, inclusive com amigas próximas minhas, assim, que no afã de se ver livre, de não quero mais, fizeram coisas que hoje a gente se arrependem muito, e aí não tem como a gente voltar atrás. Não se vê, não se vê. O detalhe é que não se vê livre. Não se vê livre, porque esse agressor, ele tem uma tendência a estar sempre próximo. Tem. Porque é da índole dele, filhos, entende? Né? E vai, inclusive, usar os filhos. Se tiver filhos, ele vai usar essas crianças. Porque é dele isso. Ele tem esse instinto egoísta, ele já é predisposto a isso. Ele é meio narcisista mesmo. Ele vai querer, ele vai continuar querendo tudo aquilo que ele já tinha e mais outras. E os filhos, vai usar os filhos, vai usar quem puder usar, ele vai usar. Então, essa mulher não vai ter vantagem nenhuma. Ela nunca vai ter vantagem. Se ela abrir mão de alguma coisa no divórcio para tentar me livrar dele, ela não vai se livrar. Não vai se livrar. E vai ficar mendigando uma pensãozinha. Porque esse cara é o cara que vai incomodar na pensão também. É a verdade. E o ex é para sempre, né? Então, assim, já tem que ter um comportamento já de se impor, de não ter medo, de ser decidida, porque senão a situação vai cada vez piorando, né? E a gente tá falando aqui, igual a Caterine falou que a gente está conversando, não é papo de vender, de convencer, é a realidade. Então, a gente precisa entender isso, que quando o relacionamento, que a gente está falando de violência doméstica, já apresenta isso, não é à toa que já se falaram diversas vezes sobre o ciclo de violência, que ele vai te tratar bem, ele vai dizer que vai mudar, ele vai te mandar flores, vai ser aquela noite especial, tudo fala assim que ele vai mudar. No outro dia, começa tudo de novo. Né? E aquele negócio, não, mas ele estava nervoso, ele não estava bem, vamos... E aí vai. E é onde que você acaba perdendo a sua saúde, né? O seu psicológico, até chegar no ponto de você perder o seu patrimônio, né? Abrir mão dos seus direitos e em prol de uma ideia, de uma coisa que não vai mudar, porque ele vai tentar de todas as formas minar a sua autoconfiança, o seu psicológico, e a partir do momento que ele acaba com tudo, ele parte para os filhos, e ele vai continuar sempre usando alguma moeda, algo próximo a ele para poder atingir. E eu acho assim que é essa questão aqui que a gente está trazendo e conseguiu mostrar bastante aqui para vocês. Uma outra coisa aqui que eu quero dizer, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar no final da live, tá? Que a gente responde. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Ive, para ela poder nos explicar por quê. Para poder dar uma relembrada aqui, porque foi muita informação, muita coisa para o pessoal administrar, sobre a questão da alienação parental. Por quê? Porque a Ana Hickman e o Alexandre, eles têm um filho, né, de 10 anos, e saiu uma notícia que ele, enfim, entrou com o processo de alienação parental e pediu a prisão da Ana Hickman. Aí gerou toda aquela movimentação, nossa, mas a mãe vai presa? E agora eu pergunto para a doutora Ive, a mãe, ela pode ser presa por alienação parental? Explica certinho o que é, se pode, se não pode, o que acontece? Não, já vamos adiantando que não existe essa possibilidade de prisão por alienação parental. A gente diz que no processo, quando está num processo da vara de família, tem a possibilidade de prisão quando é o devedor de alimentos. É o único caso. O devedor de alimentos vai ter prisão. Agora,
Outras questões na vara de família, pode ter multa, mas nunca prisão. O que é a alienação parental que ele alegou? É um ato de interferência na formação psicológica do menor. E ele é causado por um dos genitores, por avós ou por tios, ou por qualquer pessoa que tenha a autoridade ou guarda desse menor. No caso ali, o que ele referiu? Que ela deveria dar para ele, deveria ter entregue o menor para ele no dia 13 e não entregou. Por que a gente percebe, pelos que foi divulgado na mídia, seria só isso. É um caso pontual. Uma data que ele tinha que entregar, que estava determinado pelo magistrado, realmente estava determinado aquela entrega, e ela não cumpriu. Ela refere que teve ligação para advogado, aquela coisa toda. Se teve, ótimo, mas a gente já sabe, isso tem que estar escrito também. Mas, ok, não teve, ela não fez isso. Foi uma única vez, não tem como nem ter como configurar essa alienação parental, entende? Por quê? Porque a alienação parental, ela ocorre várias vezes. Porque a gente diz que tem uma falsa memória implantada na criança. Como é que ela acontece no menor, geralmente? Esse caso de não convivência, da mãe impedir a convivência, é um deles. Que o pai vai buscar, ou a mãe vai buscar, e a mãe refere, tá doente, hoje ele tem uma festa do amiguinho, hoje a gente tinha um compromisso, ou até mesmo a mãe nem em casa tá, levou a criança pro shopping. E nem comunicou o pai. Então, aquela criança nunca tá lá esperando o pai. Então, tem esse obstáculo para a convivência. Ou então mesmo, o pai buscou a criança, trouxe para casa dele, ou a mãe buscou e trouxe para casa dela, e o outro genitor vem e busca a criança mais cedo, dizendo, a gente tem um compromisso. E dela limita a convivência ali. Porque o que acontece? Ele teria vários dias para ficar com a criança e acaba limitando pela metade e pronto, né? Então, ela cria esse obstáculo. Isso é uma das formas que ocorre. A outra também é, isso aqui, quando a gente fala de alienação parental, ela é bem comum. E é como diz aquilo, às vezes as pessoas fazem isso e nem percebem que estão fazendo. Alô? Oi. Estão ouvindo? É que deu Estão ouvindo? Pelo menos aqui tá. Travou um pouquinho, mas voltou. Não, mas travou. Vai. Tá. Aí tem a questão da... Não, eu falava da... Vocês entenderam a parte da agressão, né? Que é perder o vínculo dos genitores. Aí eu estava falando das formas. A forma, uma dessas é a da convivência, que eu crio um obstáculo para a convivência do pai, eu fico impedindo a convivência, eu fico limitando. E a outra é a desqualificação do pai ou da mãe. Não presta, não vale nada, não te ama, não gosta de ti, não quis nem que você tivesse nascido, sabe? Aquela coisa toda. E fica falando isso várias vezes para essa criança. Ou até mesmo quando dá um presente, o pai ou a mãe dá um presente, o outro diz assim, se você usar assim, a mãe não vai gostar, a mãe vai ficar triste, a mãe vai ficar sentida. Ou então, quando o pai vai buscar, se você for com o teu pai, a mamãe vai ficar sozinha, o papai vai ficar sozinho, vai ficar triste. Entende? Fica trabalhando psicológico. É uma violência psicológica isso. Daí trabalha o psicológico da criança. É uma violência, sim. E no caso da Ana Hickman, ela também está sofrendo violência. No decorrer do processo, o que a gente pode... A gente tem que ter conhecimento, muito conhecimento, mas o que a gente pode perceber? Que ele está usando essa alienação parental como violência psicológica para ela também. Porque o tempo inteiro ela tem que se defender disso. E não tem fundamento, ele não tem nada para arguir. Ele só diz isso. Imagina, as cortes internacionais vão ser notificadas disso. Sabe? Ele cria um terror psicológico para ela e acaba que ela tem que se defender de tudo o tempo inteiro. E ele está usando o menor nesse sentido. Então, a gente poderia tentar, olha o seguinte, ao invés dela estar cometendo essa alienação parental, seria ele. Porque ele está fazendo isso com ela. Ele está fazendo essa violência psicológica. E vamos lá, tem um vídeo deles que ele diz assim, que a criança não comia fast food. E aí no vídeo dele ela disse assim, fica você com a tua veganice. O que ele diz? Ele tira isso. Ele fica tentando limitar a autoridade parental dela. Ali ele já fica demonstrando, ele é autoritarismo. Ele fica limitando, ele fica tentando impedir ela de autoridade dela, de mãe. Ela tem autoridade de mãe, ele fragiliza isso no momento que ele diz isso para a criança. E quem que vai querer, que criança que vai querer comer alface se tem um fast food ali do lado? Como é que tu acha que vai acontecer na guarda desse menor? São muitos casos assim de alerta, é muito alerta que tem nesses casos, entende? E esse tipo de agressor, ele tem uma tendência a dar vários alertas.
Só que é claro, a pessoa precisa estar ciente, o tempo inteiro tu tem que estar prestando atenção. E quando tu tá envolvida emocionalmente, fica muito difícil. Que era o caso dela, ela casou muito jovem, envolvida emocionalmente, até você conseguir ver que isso não é normal. Que tipo assim, ó, poxa, eu tenho direito de educar o meu filho, entende? Ó, os dois têm que ter como um acordo em relação à criança. Agora vamos combinar que dar fast food para criança não é correto. A gente sabe disso. Ele aproveitou e usou isso contra ela. Fica você com a tua veganice. E Ele ele é o veio tempo usando a inteiro, vários mídia, vídeos né? deles têm isso. Porque É. eu vi E agora uma com essa matéria alienação que parental, falou. Pode falar. não é, agora com essa alienação parental, de novo, ele foi para mim. O importante para ele é a mídia. Porque o que acontece? Ele tá tentando se defender como? Ele praticou uma violência física, não Eu foi vi só ele psicológico, falando. patrimonial, foi físico o negócio. Quando ela E agora o quê? deu a reportagem, ele, enfim, aquela reportagem que ela disse, ó, sofri e noticiou o ocorrido, ele disse que ele estava sendo injustiçado, que logo as pessoas saberiam a verdade. Mas que verdade, né? A questão é que ele fica sempre utilizando a mídia para poder, como você disse, para sujar a imagem dela, para tirar a credibilidade dela como mãe, como mulher, né? Não. E Na verdade, agora, acho que as últimas notícias é que tá rolando uma fofoca, né, de que ela pode estar se envolvendo, né, amorosamente com o Edu Guedes. E aí ele também foi lá novamente e se pronunciou, dando a entender o quê? Olha, isso tá rolando faz muito tempo, né? Ela não é santa. Entendeu? Então ele sempre tenta, de alguma forma, desmoralizar ela como mulher e como Exato, mãe. ele ainda continua nessa violência psicológica em cima dela, entende? É o tempo inteiro isso. Ela tem que se defender do que não tá nem vendo. E ela assim, ó, vamos ser sinceros, se ela se separou dele, ela pode ficar com quem ela quiser, entende? Ninguém tá discutindo isso, porque isso não tá sendo discutido no momento. O que a gente tá discutindo ali? É o divórcio, a guarda da criança e pronto, gente. É alimentos, é coisas práticas. Agora, com quem ela vai se relacionar depois disso, ou não interessa, não interessa para o processo. Agora, para a mídia, isso vai fazer diferença, isso vende, né? É óbvio que é isso que ele está se aproveitando para tentar, pelo menos, conquistar alguém pro lado dele. Tipo, assim, ele está tentando fazer isso o tempo inteiro. Mas, que é óbvio o que acontece tipo, tu vê, de muitas mulheres, que é porque não tem tanta Exato. repercussão, mas é aquela conversinha que rola nos corredores, na cidade, enfim, a mulher se sente mal, se sente coagida, enfim, se sente É a pra baixo, violência moral, né? né? Denegrir a imagem da mulher perante terceiros. E aqui eu acho que cabe a gente fazer um parêntese, que mesmo que se a Ana tivesse se relacionando com o Edu Guedes durante o casamento, isso não autoriza a violência, principalmente a violência física. Não existe mais a tese da legítima defesa da honra, que dava direito ao homem ir lá com as próprias mãos e defender a sua honra. Isso não é mais admitido. Então, assim, é claro que moralmente ninguém deveria ter uma relação, sendo que está com outra ali num relacionamento fechado? Sim, moralmente não. Mas não é crime mais hoje em dia o adultério. Então não autoriza você pegar e agir com as suas próprias mãos. E no caso dela, que as meninas estão bem falando, gente, é um caso midiático. Você acha que o advogado dele, quando pediu a prisão dela por alienação parental, você acha que ele não sabia que não existe prisão por alienação parental? É claro que ele sabia que não existe. Mas assim, ele traz um certo público para a defesa do Alexandre. E principalmente o público masculino, né, que se enxerga nele, age igual ele, então fica do lado. Aí tem todo esse jogo midiático e é isso que a gente está trazendo esclarecimentos para você aqui hoje, para entender que nem tudo que está sendo posto como verdade nesse caso, de fato é verdade. E é mesmo. Por isso que é tão importante, assim, e eu agradeço muito a participação de vocês, porque é um tema, é um assunto, assim, que tem várias discussões. É muita informação, é muita coisa para a gente poder explicar, desmiuçar esse assunto mesmo, para poder trazer a informação correta para as pessoas.
E eu queria dizer assim que a live ela vai ficar salva. Para quem não conseguiu assistir, enfim, até o final, ou quem não conseguiu assistir aqui, estar aqui conosco, vai conseguir assisti-la depois. Eu convido também a quem me segue aqui para acompanhar também o Instagram da Caterine, que ela vai comentar aqui certinho, da doutora Ive também, porque elas são, assim, advogadas maravilhosas, profissionais, excepcionais no que elas fazem, deram um show aqui para nós, né? Muita informação, acho que tem muita gente aqui que vai ficar repensando, né? Acho que vai pensar ainda muito tempo. E eu espero, assim, tê-las numa próxima oportunidade, tá? Então, é só muita gratidão, muita felicidade de vocês terem aceito esse desafio, porque fazer uma live é um desafio, minha gente. É um desafio. Com certeza. E eu fico muito feliz de vocês estarem comigo, tá? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Daiane. Obrigada, Catherine, sempre. Muito obrigada pelo convite, pela participação. Maravilhoso estar com vocês de novo, meninas. Também só tenho a agradecer, Dayana, Ive, pelo convite. Muito obrigada a cada um que entrou aqui. Precisando de aprofundar mais nos assuntos, podem ir lá no nosso direct, no story, né? E fazer as perguntas, que na medida do possível a gente vai respondendo. E é assim, foi um alerta para vocês prestarem atenção mesmo nos relacionamentos e para ver até que ponto que ele está saudável, até que ponto você está normalizando uma relação tóxica. Nós não estamos falando para ninguém divorciar aqui, não. É só assim, um alerta para ver mesmo. Como é que está a relação, como é que está a sua relação com os filhos. Se você não está cometendo alienação parental, que pode ser, que a gente acha que é o outro e quem está convencendo que é a gente que está realizando essa alienação, então a gente tem que tomar cuidado. Pode ser a gente mesmo que está cometendo violência contra os parceiros. Então, assim, é tomar cuidado dos dois lados para que o casamento flua, para que a relação com os filhos continue da melhor maneira possível. Daiane ou Ive? Sempre voltou. Não, é só para vocês tirem um print da live pra gente, porque a Daiane não está aparecendo para mim. Eu estou conversando com a tela preta e com a Ive. Mentira, mentira. Sério, a live inteira, eu Eu não consigo printar. Eu não acredito. Eu tá com bug aqui. Tá só ouvindo a minha voz? Só ouvindo. Desde o começo? Desde o Meu começo. Deus do céu. Tá bugado o meu Instagram. Então você é uma, assim, ótima ouvinte. Porque parabéns, porque prestar atenção só no ouvido é para poucos, viu? Mas você falou coisas super interessantes hoje. Você e a doutora. Foi um prazer e eu espero que numa próxima oportunidade a gente trazer mais assunto para poder auxiliar as pessoas, porque é esse o nosso papel. Nosso papel como profissionais do direito é trazer informação para as pessoas, esclarecer sobre os direitos, o que é verdade, o que não é conscientizar. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Um beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo.